Nesse vídeo, eu investiguei o iceberg de mistérios e lendas dos videogames. Mistérios e lendas nos videogames existem há muito tempo, então resolvi juntar alguns deles e fazer esse iceberg aqui. Espero que gostem e bora lá pro iceberg. Se tem uma lenda clássica no mundo dos games, essa é a lenda do Luigi em Super Mario 64. A lenda começou quando começaram a falar que na placa da fonte que fica atrás do castelo estava escrito L is real 2401. E isso seria uma suposta prova de que o Luigi estava no jogo. Então começaram a surgir boatos de como desbloquear o Luigi e boatos envolvendo o 2401, como dar 2.401 voltas na fonte. De boa, esse método é de boa, qualquer um faz. E entre outros métodos bem escrotos. Mas a verdade é que o Luigi não está no jogo. Mas um tempo atrás, lá para junho de 2020 por aí, foi descoberto que o Luigi está sim no jogo, está escondido, está nos arquivos do jogo. O Pé Grande é uma lenda clássica do GTA San Andreas. A lenda fala que no Back on Beyond, em horários específicos da noite, você podia encontrar um pé grande vagando pelo local. E existem até alguns relatos e aparições aí no YouTube. Mas a verdade é que o pé grande nunca existiu. Ele foi só uma lenda para tentar dar mais profundidade ao jogo. A clássica lenda do Herobrine com certeza marcou a internet. O Herobrine é basicamente uma entidade que vaga pelos mundos de Minecraft, assombrando os jogadores. O seu primeiro relato ocorreu em 2010, na versão alfa do jogo, quando um jogador tinha visto um ser bem parecido com o Steve na neblina. Só que esse ser rapidamente desapareceu em meio à neblina. E após isso, coisas estranhas começaram a acontecer no mundo do jogador. Pirâmides perfeitas no meio do mar, tochas sendo trocadas por tochas de redstone, árvores perdendo folhas e etc. E esse jogador então foi aos fóruns de Minecraft e publicou o seu relato. Porém, 5 minutos depois, o relato foi apagado. Então o jogador postou de novo e o relato foi apagado ainda mais rápido. E o jogador recebeu uma mensagem de um usuário chamado Herobrine, que diz apenas uma palavra: pare. Quando o jogador tentou entrar no perfil do Herobrine, a página deu erro 404. Pouco tempo depois, o jogador descobriu que outras pessoas tinham visto esse suposto ser. E depois descobriram que Herobrine era um jogador da Suécia, irmão de Note. Então o jogador enviou um e-mail para Note perguntando se ele tinha um irmão. E Note respondeu com a mensagem: eu tinha, mas ele não está mais entre nós. Pouco tempo depois desse relato, um streamer chamado Copeland estava fazendo uma live. Até que ele encontrou o Herobrine ao vivo. E isso simplesmente fez o Herobrine explodir na internet. Mas pouco tempo depois, Copeland confessou que o Herobrine na live era uma farsa. E também tem grande chance do Herobrine em geral ser uma farsa. Mas eu ainda tenho esperança de que ele seja real. O Missigno é um Pokémon, entre aspas, bugado, que existe na primeira geração de Pokémon. E ao se topar com ele, o seu sexto item do seu inventário ficará infinito. E existem muitas teorias sobre o que é o Missigno, como se é a quarta árvore lendária, e entre outras teorias. Mas o que tem mais chance de ser verdade é que o Missigno seria uma espécie de restos de Pokémon descartados. Porque antes do Pokémon ser desenvolvido, teria muito mais que 150 Pokémons. E os Pokémons que não foram adicionados para a versão final do jogo serão meio que um Missigno, digamos assim. No final de 1982, foi lançado o jogo ET, o Extraterrestre, um jogo baseado no filme do mesmo.
Só que o jogo foi simplesmente um fracasso de vendas. Porque, bom, ele era ruim pra caralho. Devido ao fracasso do jogo e entre outros fatores, como jogos de péssima qualidade sendo lançados bem antes do ET, o mercado de videogames norte-americano quebrou. E esse evento ficou conhecido como o Crash dos videogames de 1983. E após isso, começou a surgir um boato de que as fitas GT foram enterradas no deserto do Novo México. Só que ainda tinha muitas dúvidas a respeito disso, e alguns até achavam que isso era falso. Afinal, por que caralho iam pegar um monte de fitas GT e tacar no deserto? Pra quê? Pra quê? Porém, entre 2013 e 2014, foi descoberto que sim, as fitas do ET foram enterradas no deserto. Não só as fitas do ET, mas fitas de outros jogos também. Shadow of the Colossus se resume em ter que matar 16 colossos para reviver sua amada. Sei que envolve bem mais coisa, mas é basicamente isso. Mas tem gente que não acha isso suficiente, então começou a se criar bolatos. Então começaram a criar boatos e lendas sobre um 17º colosso. E foi assim que criaram a lenda do Blackbird. De acordo com relatos, o Blackbird não é um simples colosso, onde, por exemplo, você vai num lugar específico e mata ele. Não, ele não é assim. O Blackbird vaga por Borderlands e geralmente é visto próximo de colossos. E alguns até dizem que se você matar o Blackbird, você desbloqueará um final secreto. Mas a verdade sobre isso é que o Blackbird, na verdade, é confundido com o Arvos, um colosso deletado do jogo. Porque basicamente na versão beta teria o dobro de colossos. Sim, 32 colossos. Só que eles mudaram a quantidade de colossos de 32 para 16, pois isso deixaria o jogo bem maçante. Por volta do final dos anos 90, um boato começou a se espalhar nos poucos fóruns e sites da época. Era sobre a Triforce em Zelda Ocarina of Time. A lenda começou por volta do final dos anos 90. Um dos motivos principais era por causa que no trailer da Space World de 1996 mostra o Link abrindo um baú e dentro do baú tem a Triforce. Isso já foi o suficiente para criar boatos e teorias e mentiras a respeito da Triforce. Isso só foi crescendo cada vez mais, principalmente por causa de um relato de uma usuária anônima chamada Ariana, que postou em fóruns um passo a passo de como coletar a Triforce, que obviamente é falso. E até a própria Nintendo se envolveu na brincadeira, postando fotos da Triforce em Ocarina of Time. Por mais que a Nintendo já esclareceu que era tudo brincadeira, até hoje tem gente que acredita que a Triforce existe. Mas eu já vou logo dizendo, ela não existe. No Sonic CD, se você fizer uma sequência específica de botões, você acessa o Sound Test. E nesse Sound Test é possível ter acesso a algumas telas secretas do jogo. Uma tela do Tails, que faz referência ao Sonic 3 e também ao de Voltar para o Futuro. Só que se você fizer a sequência 46, 12 e 25, você tem acesso a essa tela com vários Sonics deformados e uma mensagem que diz o seguinte: "Ad Fun is Infinite, Sega Enterprise Majin". E esse Majin, se você traduzir ele, significa demônio. Eita porra, peraí, então a SEGA é uma empresa do diabo, eita. Não. Então, esse Majin, pelo que eu dei uma pesquisada, na verdade é uma piada interna da SEGA. No Super Mario Galaxy 2, na fase Shiver Burning Galaxy, se você prestar atenção no cenário, é possível ver essas criaturas. E algo bem estranho, nos arquivos do jogo, essas criaturas se chamam Hell Valley Sky Tree, que significa Árvores do Vale do Inferno. E não só isso, a Skybox da fase também tem um nome parecido, que se chama Beyond Hell Valley Sky, que significa Além do Céu do Vale do Inferno. E algo curioso é que
Essas criaturas se assemelham muito a uma criatura do folclore japonês, chamado Kodama, que aparentemente fica em árvores. E mais estranho é que a Nintendo até hoje nunca se pronunciou a respeito disso. Então provavelmente nunca saibamos o que de fato são essas coisas. No Minecraft tem vários discos de músicas, com melodias um tanto calmas e relaxantes. Mas tem alguns discos de música que são diferentes dos demais. E são 3 deles. E por que eles são diferentes? Bom, meio que eles não contêm música, e sim sons bem estranhos, como se fosse uma espécie de gravação. O mais conhecido deles é o disco 11, que aparenta ser uma gravação de alguém tentando fugir de alguma coisa. E não sabe quem gravou esses discos, o que tem nesses discos e entre outras coisas. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo a respeito desses 3 discos do Minecraft. No deserto de Las Venturas, praticamente do lado da Área 69, existe um pequeno buraco. E dentro desse buraco tem sacos pretos. Pelo fato desses sacos ficar bem do lado da Área 69, muitos especulam que aquilo é algum experimento que deu errado, ou que esses corpos são de OVNIs, e entre outras teorias aí. Porém, a resposta mais plausível, eu não falo que é concreta, mas eu falo a mais plausível, é o seguinte. No vídeo GTA San Andreas, The Introduction, que é meio que uma espécie de prólogo feito pela própria Rockstar, tem 2 mafiosos enterrando corpos no deserto. E esses poderiam ser os supostos corpos do lado da Área 69. Por volta do início dos anos 80, em Portland, em Oregon, nos Estados Unidos, surgiu um arcade chamado Polybius, feito por uma empresa chamada CineSolution. Mas o que parecia ser um simples arcade normal trouxe vários momentos um tanto intrigantes e assustadores. Pouco tempo depois do lançamento do arcade, começaram a surgir relatos de pessoas que após jogarem o arcade começaram a sentir sintomas como insônia, náusea, perda de memória, pesadelos, estresses e, em certos casos, sensação de cometer suicídio. Não só isso, mas de acordo com alguns relatos, vários homens de preto iam até as máquinas coletar informações a respeito do arcade. E após uns meses depois do lançamento do jogo, todas as máquinas simplesmente sumiram. Existem várias informações sobre esse arcade misterioso na internet, e até mesmo em revistas. Mas há uma grande chance dessa história ser falsa, pois existem pouquíssimos registros e provas de que esse arcade realmente existiu, ou de que todo esse evento que eu citei anteriormente realmente aconteceu. Uma lenda que foi muito especulada um tempo atrás era de que o rei do pop, Michael Jackson, estava envolvido na produção das músicas de Sonic 3. E o motivo disso era porque algumas músicas do jogo se assemelhavam muito com algumas músicas de Michael. Só que isso ficou sem resposta por um bom tempo, até que alguns meses atrás, com o lançamento de Sonic Origins, Yuji Naka, criador de Sonic the Hedgehog, confirmou em um tweet que sim, as músicas foram de fato feitas pelo Michael Jackson. Próximo do local onde você supostamente encontraria o Pé Grande, é possível encontrar um carro que se move sem nenhum motorista. Então esse carro ficou conhecido como o carro fantasma, pois o carro se mexe sozinho, o carro move sozinho assim, ó. Mas a verdade é que o carro ele nasce num morro inclinado, e por causa disso o carro acaba descendo o morro, tanto que existem até mesmo outros carros fantasmas espalhados pelo mundo. Gigas é o boss final de Earthbound. Ele é descrito como o mal puro, digamos assim, né? A essência do mal. Tanto que na batalha contra ele meio que não tem uma forma física. Ele é meio que isso aí, essa imagem que você tá vendo. E existem várias teorias a respeito de Gigas,
mas existe uma teoria que diz que Giga seria uma espécie de feto e que a batalha ocorre dentro de um útero. Eu tô falando sério. Pois o local da batalha é muito semelhante a de um útero feminino. E entre outras coisas aí que acho que se eu contar mais detalhes, provavelmente o YouTube vai jogar esse vídeo lá pra casa do caçador. Mas a verdade é que Gigas foi inspirado em um trauma de Shigesato Itoi, que é desenvolvedor do jogo. Onde ele foi no cinema, só que sem querer acabou entrando numa sessão errada. E ele acabou vendo um filme um pouquinho pesado. Opa, aqui é o Toroco do Futuro para corrigir uma meta que eu falei no vídeo e para dar um pouco mais de detalhes sobre isso. O filme que Shigesato Itoi viu na infância se chama Oficial Militar e a Bebeldade Desmembrada, de 1957. E no filme mostra uma cena de uma mulher sendo estrangulada e esquartejada. E esse filme meio que causou um trauma, uma marca em Toy. E ao criar Gigas, ele tentou passar a mesma sensação que ele teve quando viu o filme. Falar sobre isso daria um vídeo inteiro, então eu não vou falar logo tudo a respeito aqui. Existem muitas teorias, mitos e lendas sobre aliens no GTA San Andreas. A primeira coisa é a famosa Área 69, que fica no deserto do jogo, próximo do aeroporto abandonado. E dentro da Área 69 tem essas camas que muitos dizem que é onde rola experimento com aliens. Outra coisa também que é bem estranha, que bem do lado da Área 69 tem aqueles sacos pretos que eu citei anteriormente, que muitos dizem ser aliens. Outra coisa bem estranha é que bem perto da Área 69 tem uma espécie de bar com tema de aliens e discos voadores, chamado Lil Proben Inn. Entrando dentro desse bar tem várias fotos reais de discos voadores. Dentro do depósito do bar tem um mapa da versão beta do jogo, com várias marcações, que infelizmente não tem nada demais. E existem muitas outras coisas a respeito de aliens no jogo. Só que a maioria dessas coisas são apenas brincadeiras da Rockstar. Depois dessa, eu acho que a Rockstar já poderia até se formar em ufologia. Na fase 2 do primeiro mundo do Super Mario Bros., quando chegar bem perto do final da fase, próximo do cano que te leva pro final da fase, é possível bugar através dessa parede, com esses dois blocos. É só pular entre esses dois blocos que uma hora tu vai atravessar a parede e vai entrar nas backrooms. Vai demorar um pouco, mas uma hora tu consegue. E quando conseguir, não ande muito, porque se você andar muito vai aparecer o aviso da Warp Zone, aí o bug inteiro já falhou. Então quando você conseguir bugar na parede, entre no primeiro cano e você entrará numa fase onde o mundo não tem numeração. E a fase é basicamente uma fase aquática. Porém, ao chegar no final dela, você volta pro início. Então meio que a fase não tem fim. Mas algo que vale a pena ser citado é que é possível acessar esse mesmo mundo em uma fase diferente. Eu não entendi muito bem isso, mas aparentemente esse efeito entre a versão japonesa e americana é diferente. Na americana, tu precisa pelo menos fazer alguns requisitos para acessar a fase. Mas não recomendo muito fazer isso, pois vai que danifica o seu cartucho ou até mesmo seu Nintendinho. Isso tá mais para um gigantesco easter egg. Se você consome bastante conteúdo relacionado a Nintendo, provavelmente conhece Koji Kondo, que é meio que o maior compositor da Nintendo. Mas tem outro compositor conhecido, seu nome é Kazumi Totaka. Ele já ajudou na trilha sonora de vários jogos da Nintendo e ele é inclusive o dublador do Yoshi. Mas indo por assunto principal do tópico, em vários jogos que Totaka participou da produção, ele colocou uma espécie de easter egg na maioria desses jogos. Esse easter egg é uma música secreta, e na maioria dos jogos que ele participou da produção, os fãs intitularam essa música de Totaka Song, ou Canção de Totaka. Após o lançamento da primeira geração de Pokémon no Japão, o Pokémon Green e Pokémon Red, muitas crianças no Japão começaram a tirar suas vidas
sem explicação alguma. E após uma análise, descobriram que todas essas crianças jogaram Pokémon no lançamento e todas elas pararam no mesmo ponto, Lavender Town. E depois de mais algumas análises, aparentemente a real causa da morte das crianças foi a sua música, que provavelmente deve estar tocando no fundo desse vídeo aí. E um estudo mostrou que a real causa da música fazer isso é por causa das suas batidas binaurais. Eles descobriram que no espectrograma do áudio tinha unknowns que formavam a frase Leave Now, que significa saia agora. Mas tem grandes chances dessa história do suicídio das crianças ser completamente falsa. Na época que o Minecraft estava fazendo muito sucesso, surgiu a lenda do Herobrine, que eu citei anteriormente. Mas também uma outra lenda surgiu, que se chama Entity 303, ou Entidade 303, que muitos dizem ser um hacker que aparentemente já trabalhou na Mojang, mas acabou sendo demitido e o hacker acabou se revoltando e juntou um grupo de pessoas para criar um vírus para o Minecraft. O seu primeiro relato surgiu em 2013, no Minecraft de Xbox 360. Um grupo de jogadores estava no modo criativo e no modo pacífico. E os jogadores então começaram a construir uma cidade. Porém, uma das casas começaram a pegar fogo misteriosamente. Todos começaram a se acusar. Só que então todas as casas em volta começaram a pegar fogo. O jogador então pegou seu Xbox e conectou ele no computador e usou um programa que lê códigos fontes e descobriu que tinha um jogador no servidor com o nome de 303 que estava pegando um isqueiro e uma TNT. Então esse jogador que estava analisando isso resolveu procurar alguma coisa a respeito nos fóruns de Minecraft. E então ele encontrou um relato de um outro jogador que dizia que ele estava em um servidor Hamashi com seu amigo. Até que ele encontrou uma criatura com uma skin branca. Ele achou que era algo da textura do jogo, mas não tinha nenhuma criatura semelhante àquela. Então esse jogador que descobriu esse relato recebeu uma mensagem no fórum. As mensagens eram: Note irá te achar louco quando ver esse relato. Aliás, você é o próximo. Quando o jogador entrou no perfil desse usuário, deu o famoso erro 404. Então o jogador perguntou para esse usuário se ele era o Herobrine. A resposta é diferente em outras fontes, mas eu vou botar aqui a mais achei interessante. Eu substituí o Herobrine. Ele morreu. Ele não está mais com a gente, nem com qualquer outra pessoa. Então o jogador teve sua conta excluída do fórum misteriosamente. O jogador não entendeu nada e criou uma outra conta para tentar descobrir o que houve com a conta principal dele. E o motivo principal era apenas: pare. Só que tem grande chance dessa história do Entity 303 ser falsa. A Mojang nunca se pronunciou a respeito disso. Por muito tempo, um dos maiores mistérios do Super Mario Bros. Era o que tinha por trás do mastro. Será que o Mario entrava no castelo? Será que o Mario desbloqueava um mundo novo? Infelizmente, a realidade tende a ser bem decepcionante. Se você conseguir atravessar o mastro, você vai ficar andando infinitamente, até o tempo acabar. Ou você ficar louco e chutar a televisão. Por volta do final dos anos 80, a Nintendo estava fazendo um concurso. E quem ganhasse esse concurso teria um nome em algum jogo da empresa. O ganhador do concurso foi um cara chamado Chris Houlihan. E o jogo em questão foi The Legend of Zelda: A Link to the Past. Basicamente, existe uma sala escondida no jogo com a mensagem de Chris. E existem vários métodos para acessar essa sala. E na sala tem várias rupees azuis e uma mensagem que diz o seguinte: meu nome é Chris Houlihan. Essa é a minha sala secreta. Mantenha isso entre nós, ok? E ele também dá umas rupees de mão beijada para você. Olha que legal.
lembra da lenda do Luigi no Super Mario 64? Então, no remake do Super Mario 64 para DS, surgiu a lenda do Waluigi, pois o jogo tem o Mario, o Luigi, o Wario e o Yoshi, mas não tem o Waluigi. E o que fazia essa lenda ser ainda mais real, entre aspas, são coisas como um coelho roxo que tem no manual do jogo, ou uma quarta porta na sala onde você adquire os personagens citados anteriormente, entre outras coisas. Só que né, é uma lenda, infelizmente não existe. Na época que o Nintendo 64 estava fazendo sucesso, um jogo foi anunciado. O seu nome é Catastrophe Crow. O diretor do jogo era um cara chamado Manfred Lawrence, diretor da Opus Interactive. E ele desenvolveu o jogo inspirado nos desenhos de sua filha. De acordo com as pessoas que jogaram, o jogo era algo nunca antes visto. Oh my god, um jogo inovador, meu Deus do céu, um jogo, o que eu fico fazendo essas palhaças? E foi programado que o jogo fosse lançado no Natal de 1999. Porém o jogo foi adiado várias vezes, várias vezes. E enquanto o jogo estava sendo desenvolvido nesse tempo, Manfred pedia para adicionar coisas bem estranhas. E um tempo depois o dinheiro da empresa acabou, então Manfred tentou terminar o jogo sozinho. Só que aí passou mais tempo, o GameCube foi lançado e ao ir para a empresa de Manfred não tinha nada. Não tinha computador, não tinha nenhum HD, não tinha nada. E ao ir para a casa de Manfred, o seu carro e o seu barco também tinham desaparecido. Algumas semanas depois, o barco de Manfred foi encontrado e no barco tinha umas coisas irrelevantes e uma carta, mas o próprio Manfred nada. E a carta era basicamente Manfred se lamentando para sua esposa. Muito tempo depois disso, um cara chamado Adam Butcher conseguiu um cartucho com uma build do jogo. E essa build foi disponibilizada na internet. E essa build tem vários enigmas relacionados à família de Manfred. Em 2007 foi lançado o querido Super Mario Galaxy, um jogo revolucionário para a franquia Mario e que fez bastante sucesso. Tanto sucesso que um cara resolveu fazer uma pequena brincadeirinha. No dia 9 de dezembro de 2007, um vídeo foi publicado no YouTube mostrando algo que supostamente seria um trailer do Super Mario Galaxy para o portátil Nintendo DS. O vídeo viralizou muito na época, tanto que hoje o vídeo tem por volta de 1,5 milhão de visualizações. Inclusive nos comentários tem muita gente que já acreditou nesse vídeo. Esse talvez seja um dos maiores ARGs dos videogames. E não, o Battleground não é um creepypasta como muitos falam. Eu não vou explicar tudo aqui porque o ARG do Battleground tem muita coisa. Ele é basicamente dividido em 3 arcos, que são até bem longos e bem difíceis de explicar. Então eu vou resumir só um pouquinho do primeiro arco. Por volta de 2010, um cara chamado Jaduzbo tinha se mudado para um dormitório e tinha ganhado um Nintendo 64 de seu amigo, com o jogo Super Smash Bros. Só que Jaduzbo acabou enjoando do jogo e foi comprar outros cartuchos em vendas de garagem. Após um tempo andando, indo em vendas de garagem, ele encontrou uma casa bem velha e sombria, com um idoso bem estranho. Jaduzbo perguntou para o velho se ele tinha alguma fita de Nintendo 64. E surpreendentemente, o velho tinha sim uma fita de Nintendo 64. A fita em questão estava escrito Majora. Então aparentemente deveria ser o The Legend of Zelda Majora's Mask. Jaduzbo levou o cartucho para casa e tinha um save com o nome Ben. Jaduzbo ignorou aquilo, achou que era apenas do dono anterior da fita, e criou um novo save com o nome de Link. Porém tinha alguns NPCs que o chamavam de Ben. Então Jaduzbo apagou o save do Ben, porém as coisas começaram a piorar. O jogo inteiro começava a agir de uma forma normal. O Jaduzbo também foi mandado para a batalha final com Skull Kid, para lugares completamente nada a ver. Eu não vou explicar mais, pois esse ARG é extremamente longo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo comentando sobre todo esse ARG. Só que eu deixar aí nos comentários aí que eu posso fazer. Por volta de 2006, surgiu um vídeo
o Super Mario World, onde um cara acessava a Top Secret Area e depois entrando em um cano secreto, conseguindo assim desbloquear uma fase com 3 interrogações. Ao entrar na fase tem um bloco de texto com a seguinte mensagem: parabéns, você descobriu a Laser Switch escondida em Super Mario World, Nintendo. E à frente você se depara com um item que, ao ser coletado, o Mario ganha uma armadura que lhe permite planar e atirar lasers. Muita gente acreditou nesse vídeo, só que felizmente ou infelizmente, não sei, o criador do vídeo esclareceu que aquilo era só um hack e até disponibilizou para nós jogarmos. A diferença da quantidade de personagens entre o Smash Bros. Do Nintendo 64 e do Smash Bros. Melee é gritante, só que a maioria desses personagens são desbloqueáveis. E descobrir como desbloquear alguns personagens sem revista, sem internet, sem detonado, sem nada, pode ser um porre. E por causa disso, uma revista da IGN mostrava uma imagem do Sonic e Tails na tela de seleção de personagens. E dizia que para você desbloquear, você teria que jogar o modo Crew Melee, que os dois personagens apareceriam para você lutar. E essa lenda se espalhou bastante, principalmente porque ela surgiu bem na época em que a SEGA estava com vários problemas. Isso até fez a lenda ter cara de verdade. Mas infelizmente é só uma mentira. Essa é outra entidade semelhante ao do Herobrine e a entidade 303 que eu citei anteriormente. O Nu é uma entidade com skin completamente preta e ele espalha várias placas com o nome dele e às vezes com frase de ajuda, dizendo que ele está preso no jogo, e também ele cita uma entidade maligna. E diz também que se você se aproxima dessa entidade, o jogo buga freneticamente, a ponto do jogo crashar. Mas tem grande chance de ser falso, pois como eu falei, isso pode ser facilmente confundido com glitches do jogo. Em cópias personalizadas do Super Mario 64, que eu já irei explicar o que é isso, se você for na sala que leva para a fase Dire Docks, você pode se deparar com uma cabeça gigante do Wario, e ele diz o seguinte: você quer diversão? O Wario irá te mostrar diversão. E depois começa a perseguir o jogador. E esse boato começou a espalhar na internet inteira, tendo vários vídeos mostrando o Wario e até vários memes também. Mas a verdade é que isso é falso. Algum maluco criou esse vídeo para assustar o pessoal. E esse áudio do Wario falando veio da E3 de 1996, com Charles Martinet, o dublador do Mario, usando a tecnologia chamada MIRT, que significa Mario in Real Time. This is terrible. Ui, who would buy stuff like this anyway? Oh, what? You think this is fun? You gotta be cuckoo crazy. You want fun? Wario show you fun. Por volta de 2013, um speedrunner chamado Dota T-Bag estava fazendo uma run do Super Mario 64, tentando adquirir um PB. E ele até conseguiu, porém algo anormal aconteceu no meio da run. Veja aí. Nice star miss there. I do that all the time. Oh, do you? What the? What the? Did you get invisible walls? What? Please say you got invisible. No, that was the craziest thing I've ever seen, though. Esse glitch que ocorreu se assemelha muito a um outro glitch chamado Up Warp, onde tem duas plataformas e se você pular de um jeito específico na plataforma de baixo, você é teleportado para a plataforma de cima. É explicação bem rasa, pois eu não manjo muito das runs de Mario 64 não. Porém, não tinha nenhuma plataforma em cima dele. E por causa disso, um cara conhecido como Paneco 2012 fez uma análise a respeito desse glitch e descobriu que ele só é executado se você mudar um único valor na memória do jogo. Não só isso, mas ele também tá dando um prêmio, isso mesmo, ele tá dando um prêmio de $1000 para quem conseguir replicar esse glitch sem modificar o jogo, sem nada do tipo. Pois se conseguirem entender melhor o funcionamento desse glitch,
podem usar em speedrun e até criar novas rotas e recordes mundiais. Só que, até hoje, ninguém conseguiu replicar esse glitch. Existem muitas teorias a respeito desse glitch, porém uma das mais aceitas, por mais viajada que ela seja, é que raios cósmicos fizeram o valor do jogo mudar. Sim, isso mesmo. Eu sei que é bem viajado, mas tem bastante coisa que faz sentido nessa teoria aí. Esse é um jogo escondido no Excel do Windows 95. Vá para a linha 95, depois aperte Tab, clique na interrogação e depois vá em Help. Depois em About Microsoft Excel ou sobre Microsoft Excel. Depois aperte Ctrl Alt Shift e por fim aperte Tech Support ou suporte técnico. E você vai abrir um jogo secreto. Esse é um jogo um tanto estranho onde você anda por aí num salão com uma escada e várias paredes. E as paredes das escadas tem um nome do pessoal que fez o Excel. E no topo da escada tem mais nomes do povo que fez o Excel. Se você voltar para o início do jogo e digitar Excel KFA, um caminho será liberado para você entrar em uma sala secreta com o pessoal corno que fez o Excel e mais nomes do pessoal que fez o Excel. Que pariu, os caras, pra ter nome deles em todo canto, os caras devem ser narcisistas pra cá. E muitas teorias surgiram a respeito desse jogo. E alguns até diziam que esse jogo era um sinal de que Bill Gates era o anticristo e estava prevendo o fim do mundo após a virada do milênio. Meu Deus. Isso fica ainda mais estranho se você traduzir o nome do jogo. Hall of Tortured Souls significa Sala das Almas Torturadas. Só que tem muitas fontes que dizem que isso tem grande chance de ser uma puta piada interna entre o pessoal que fez o Excel. Tanto que esse nome, Salão das Almas Torturadas, seria uma alusão à dificuldade que foi criar o Excel. Essa é uma teoria que surgiu por volta de 2020, no primeiro iceberg do Super Mario 64. Essa teoria fala que cada cópia do Super Mario 64 se automodifica com a ajuda de uma IA que lê sua mente, entre aspas, modificando fases e fazendo com que cada jogador tenha uma experiência única. E existem até supostas entrevistas dos desenvolvedores confirmando isso, mas as chances disso ser falso são gigantescas. Mas se vocês quiserem eu posso tentar fazer uma análise sobre isso, só deixar aí nos comentários. Talvez seja o maior mistério de Super Mario Sunshine, e provavelmente da franquia Mario em geral. No episódio 3 de Nock Bay, dentro das estruturas de pedra, tem uma porta que não dá para acessar. Porém, atrás dessa porta tem um livro, que não é possível interagir. E existem muitas teorias a respeito desse livro, como a de que Shigeru Miyamoto escreveu no livro Você está morto, ou algo parecido com isso. Só que a teoria que mais faz sentido é que esse livro seria usado para alguma missão removida do jogo. Mas até hoje não se sabe o que é esse livro e por que ele está aí, ou para que ele serve. Você deve conhecer esse pelo vídeo do seu youtuber quase preferido, Clone. Por volta de 2015, um usuário do Reddit falou de um jogo que ele tinha jogado na sua infância. Era um jogo estilo Stardew Valley, mas com um clima muito mais sombrio. Tão sombrio que no início do jogo, o protagonista mata sua esposa e ele precisa esconder o corpo da polícia enquanto cuida da fazenda. Olha que jogo saudável, hein? Quando o usuário postou esse relato, muitas outras pessoas relataram ter jogado um jogo parecido. E por muito tempo, os usuários do Reddit tentaram caçar esse jogo. Tanto que até criaram um subreddit próprio só para tentar encontrar esse jogo. E depois de 6 anos de caçada, descobriram que o relato do usuário que fez o primeiro post a respeito do assunto era na verdade um sonho após ver uma live do Vinesauce. Por volta de 2010, no fórum SMW Central, um dos moderadores do fórum encontrou um hack que estava em espera pelos moderadores. O nome do hack se chama Mario, publicado por um cara chamado Mario. Mario. E a descrição do hack era algo completamente confuso.
Parecia um japonês tentando traduzir um texto, só que falhou miseravelmente. Então um moderador chamado Adam resolveu baixar e testar o hack. Ao baixar o hack, dentro da pasta do hack tinha um bloco de notas. E no início do bloco de notas tinha vários Help Me. E ao abrir o hack, na tela de título tinha os dizeres Mario. E o sprite do Mario estava com a coloração mais morta. E o hack em si é bem estranho. O nome das fases é algo bem esquisito. As caixas de texto tinham textos relativamente bizarros e etc. Porém a coisa ficou estranha mesmo quando chegaram no castelo. E o texto dizia que os olhos de uma vítima não foram encontrados, que a causa da morte era desconhecida e as impressões digitais eram identificáveis. E lembra daquele bloco de notas que eu citei anteriormente? Então, os moderadores tentaram converter aquele documento de texto para uma imagem. Depois de uns processinhos aí, eles descobriram que era essa imagem aí. Enfim, tem muito mistério sobre esse caso e eu estou preparando um vídeo bem bacana sobre ele. Em 1989, uma empresa pequena chamada Carvina Corporation lançou um jogo chamado Kill Switch. E de acordo com a empresa, o jogo era para ser uma experiência única. Tanto que quando você morria no jogo, o jogo era apagado do seu computador. No início do jogo você podia escolher dois personagens. Porto, que era uma menina que aumentava e diminuía de tamanho, com a gameplay focada mais em puzzle. E Gash, que era invisível e tinha uma gameplay mais focada em combate. E o jogo tinha uma história bem saudável, uma história que para toda a família, uma história que envolve tortura, coisas sobrenaturais, morte, coisas bem family friendly. E em 2005, um cara chamado Yamamoto comprou a provável última cópia do jogo e fez uma gameplay de mais ou menos 1 minuto do jogo. Mas aparentemente o vídeo completo se tornou uma Lost Media. E tudo que temos é supostos clipes do vídeo original. O vídeo é basicamente Yamamoto chorando na frente do computador. Eu fiz um vídeo comentando sobre esse caso, só que ela é bem ruim mesmo, tão ruim que eu nem recomendo muito você assistir. Esse jogo aparenta ser um MMO que nunca foi lançado e que supostamente seria um ponto de encontro para vários criminosos. Esse jogo começou a ser comentado por volta de 2018 no 4chan e lá foi mostrado essa imagem, onde mostra um pouco do jogo e em cima temos um link que infelizmente não funciona. E outro link do itch.io, que para quem não conhece, itch.io é um site onde pessoas podem publicar jogos gratuitamente. Entrando no link do itch.io, tinha o download de um jogo feito em RPG Maker, que em si não tem muito a ver com o Chinelo Online. A única semelhança são as cores. Opa, aqui é o Toroco do Futuro novamente aqui. Esse jogo do itch.io, o Carcass, fazia parte de uma lista de jogos que estavam perdidos. E descobriram também que existiam algumas gameplays desses jogos no YouTube. E todas elas foram postadas pelo mesmo cara. Um cara chamado Sent. Então começaram a achar que Sent estava envolvido com o Chinelo Online. Agora acabou minha parte. Volta ao Toroco do passado. Quem conseguiu essa resposta foi o youtuber Nexpo, que entrevistou Sent. Sent disse que o jogo inicialmente se chamaria Lemuria. E ele falou que quem sabe mais detalhes desse jogo é um tal de Que? Pois ele teria participado da produção do jogo. Mas as únicas informações que sabemos sobre ele é que ele fica vagando por MMOs bem obscuros. E a partir daí não temos quase nada de informações a respeito. Esse jogo é com certeza um dos mais misteriosos da internet. Antes de acabar esse vídeo, eu quero dar alguns avisos. Quem é um pouco mais antigo no canal, ou seja, ninguém, provavelmente deve lembrar que eu também fiz um iceberg de mistérios dos games um tempo atrás. Só que eu acabei privando esse vídeo. O porquê? Simples. Esse vídeo tava uma merda, então eu acabei privando ele e tô refazendo ele aqui agora. Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo.
Esse vídeo deu bastante trabalho, então por favor, dá um like aí, compartilha para compensar o trabalho que deu. E se puder, ver o meu canal aí, e caso goste do conteúdo, se inscreva. É isso, falou!